Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Jair Soares Vida Brasil Japão. Meu nome é Jair Soares, estou falando aqui de Toyohashi no Japão. Galera, no vídeo de hoje um assunto muito sério que está surgindo aí em vários canais aqui no YouTube, e eu resolvi aí dar uma olhada aí para falar para vocês qual a minha opinião sobre este assunto. É um assunto muito importante que você vai ver neste vídeo. Muito bem, pessoal, deixando aqui o Yanagihara Dante, estou indo lá na loja e oficina onde eu comprei este carro para fazer aí o pagamento de mais uma parcela. Cumprindo aí com os compromissos feitos aqui no Japão. Compromisso que eu fiz quando estava trabalhando, e agora desempregado a coisa fica mais difícil cumprir, mas tem que fazer um esforço para manter as contas em dias, para ter um pouco de paz nessa vida, não é mesmo? Então, galera, nos últimos dias tem surgido alguns vídeos aí no YouTube. Vários youtubers têm abordado o assunto do mega terremoto que pode acontecer aqui no Japão. Esse assunto não é novo. Desde que cheguei aqui no Japão em 2013, já se via falar do famoso terremoto de Nankai, que pode acontecer no Japão, que podia acontecer a qualquer momento. Já se fazem 12 anos que eu estou aqui. Graças a Deus não aconteceu. Espero que não aconteça, pois as previsões são catastróficas. Poderão morrer mais de 300 mil pessoas caso isso aconteça, sem contar aí danos materiais e outras perturbações, ou o caos que pode se tornar aqui no Japão, né? Não é fácil não. Bom, mas alguns canais aí, eu assisti um vídeo de um canal que postou há 10 meses atrás falando sobre esse mega terremoto, e por incrível que pareça, esse canal alcançou aí mais de 400 mil visualizações deste vídeo por falar deste assunto. Recentemente, mais uns 4 canais também postaram vídeos. Alguns também conseguiram aí milhares de visualizações, e outros mais pouco, mas passaram aí de milhares, né, de visualizações. Isso indica uma coisa, que o pessoal está ligado, está atento nas notícias que podem abalar a vida de cada um que mora aqui no Japão, e que também, está no ser humano estar atento aí às más notícias. Gostam, de más notícias, mais até do que boas. Parece que tem uma atenção mais voltada para coisas ruins acontecerem, mas isso pode ser, uma indicação de que as pessoas estão preocupadas e que querem se precaver para não sofrer danos desses acontecimentos. Galera, mega terremoto, segundo as previsões japonesas aí do Instituto de Meteorologia do Japão, esses eventos podem ser considerados cíclicos, ou seja,
eles podem acontecer de tempos em tempos. A previsão do Instituto é que um mega terremoto acontece a cada 100 ou 150 anos. O último que aconteceu em 1946, 79 anos atrás, né? Então indica que, seguindo essa base aí, por agora não tem chance de acontecer este terremoto. Mas também, na visão deles, um terremoto dessa magnitude ou qualquer terremoto pode acontecer a qualquer momento, porque terremotos são imprevisíveis, ou seja, não tem como prever terremotos. O assunto que tem falado muito por alguns canais é que no Japão existe ou existia uma japonesa que andou sonhando aí com alguns eventos, e esses eventos andaram acontecendo conforme ela disse nos sonhos dela, e ela resolveu então colocar esses eventos que vão acontecer em um mangá, ou seja, uma história em quadrinho, um livro de história em quadrinho em japonês. São chamados mangás. E ela colocou aí esses eventos nesse mangá, e alguém diz, não sei quem, que esses eventos aconteceram. E tem um evento aí no mangá, que eu não tenho ele, nem sei onde tem, e nem sei se é verdade. Só sei que eu estou passando aqui, que alguns canais aí falaram que agora pro mês de julho, no dia 5 de julho, vai acontecer um mega terremoto desses, segundo o mangá dessa japonesa que sonhava, ou sonha, sei lá. E aí eu resolvi pesquisar, né, no Google a respeito dos fenômenos que acontecem antes de acontecer aí um terremoto. E obtive lá algumas respostas para isso, mas eles já começam dizendo que é impossível prever o acontecimento de um terremoto. Então, daqui a pouco eu vou estar fazendo uma leitura aí dos prints que eu tirei, né, dessa pesquisa, para você ficar por dentro, né, desses acontecimentos que podem anteceder ou não um terremoto, e possa você tomar aí alguma precaução. Uma indicação aqui dos japoneses, desde que cheguei, é que todo mundo tenha em sua casa um kit sobrevivência, onde contenha alimentos não perecíveis, água, pilhas, lanternas, rádios. Existe um modelo de rádio aqui no Japão que ele tem um mini gerador de energia tocado a manivela. Então vem uma manivela adaptada no rádio, ali nesse mini gerador, e você, para carregar a bateria do rádio, você tem que girar, né, aquela manivela. Caso não tenha um lugar com energia para você colocar na tomada, caso as suas pilhas tenham acabado, esse rádio pode ser carregado através da manivela ali do seu mini gerador. Para que serve o rádio? Para você ficar ligado nas notícias que poderão cair internet, mas as rádios podem estar funcionando, ou o governo pode providenciar aí uma rádio para passar aí as notícias a respeito aí dos acontecimentos, e você possa ficar por dentro, né, e saber o que fazer. Então, galera, um desses prints que começa assim: embora seja impossível prever a ocorrência exata de um terremoto com antecedência, certos fenômenos podem indicar um aumento de probabilidade de um tremor acontecer.
Estes incluem a ocorrência de pré-choque, ou seja, terremotos menores que precedem um tremor maior. Alteração no comportamento de animais que parecem ser mais sensíveis a pequenos tremores iniciais. Além disso, a movimentação das falhas geológicas e o aumento da atividade sísmica em determinadas regiões também podem ser indicadores. Então isso aqui só para começar. O Instituto diz que, apesar de serem praticamente impossíveis prever um terremoto, há alguns indicadores que indicam que isso pode acontecer. Na primeira vez que eu senti aqui um terremoto, morava num apartamento no terceiro andar de um prédio ali perto do Iatadante. A gente estava assistindo televisão, era de manhã, 9 horas da manhã. De repente, as portas do meio e as janelas laterais começaram a sacudir, a tremer. E a gente ficou ali meio que travado, sem saber o que fazer. Mas foi rapidinho. Acho que foi ali no máximo uns 20 segundos ou menos. E aí aconteceu aquilo. Qual foi a primeira reação? Eu abri a janela que dava para a sacada do apartamento e olhei para fora. Tinha uma barulheira de pássaros, vários pássaros voando, eram pombos, eram outros pássaros menores, pardais, voando sem parar no céu e não queriam pousar por um tempo, e de repente tudo cessou. Então também vi vídeos em que o apresentador dizia que uma vez antes de acontecer um grande terremoto nos Estados Unidos, ele estava no zoológico e de repente os animais começaram a se movimentar inquietamente, e ele estava numa área grande onde tinha bastante elefantes, e os elefantes correram tudo para o lugar mais alto lá do espaço que eles estavam e fizeram ali um círculo entre eles, protegendo aí os animais menores dentro deles. É uma reação natural quando na selva ou no habitat natural deles algum predador vem querer atacar o bando, aí eles fazem esse círculo da mesma maneira para protegerem aí os seus filhotes. Então observar os animais, a reação dos animais também é um indicador aí que pode estar prestes a acontecer aí um terremoto, por causa dos ouvidos sensíveis que eles têm a pequenos tremores que a gente, ser humano, não pode sentir. Então, devido à minha experiência, e algumas notícias que eu ouvi falar aí com o passar dos anos, algumas deram até em jornais, outros publicadas em vídeos no YouTube. No mundo houve muitas previsões a respeito de vários fatores. Uma previsão da volta de Jesus, que alguns religiosos acreditavam que ia se dar em 1941, e causou um alvoroço muito grande. Os que acreditaram nisso venderam suas posses, se desfizeram de muita coisa e tal, esperando a volta de Jesus. Aí chegou a data e não aconteceu. Houve também a previsão lá dos Incas, ou Azteca, ou Maia, sei lá, que o mundo acabaria em 2012, também não aconteceu. E houve também a previsão de Nostradamus, que alguma coisa ia acontecer numa certa época aí, e poderia ser aí o fim do mundo. Também não aconteceu. E previsões como essas, do mangá aí, é claro que a gente prefere acreditar em Deus, que só Deus sabe todas as coisas e só Ele sabe qual vai ser o fim. Essas visões ou previsões que existem hoje, a gente prefere não dar muito valor. Muito bem, pessoal, mas segundo essas visões aí que acontece, o pessoal divulga
às vezes coloca pânico em muita gente, mas também serve de alerta, porque uma orientação do governo japonês é que todo mundo providencie aí seu kit de sobrevivência, que são kits com alimentos não perecíveis, com pilha, rádio, água, lanternas, algumas coisas que você pode usar no caso de acontecer um evento desses e ficar sem energia, sem gás, sem onde cozinhar, sem onde se aquecer, se proteger. Então, e no caso aí de uma água também, é bom ter algum tipo de filtro portátil, porque numa ocorrência dessa, você vai ter que se valer de água que encontrar na natureza ou no local, né, que você estiver, caso aconteça um negócio desse aí. Queira Deus que não. Se isso aí serve para que essas pessoas preocupadas aí providenciem, é de boa, né? Eu mesmo comprei só uma vez um kit já faz muito tempo, e com a proximidade aí dos vencimentos dos alimentos, a gente consumiu, tomou a água, e tem lá em casa lanternas, pilhas sol do uso normal. Então a gente tá meio desprovido. Se acontecer alguma coisa, nós vamos passar por aí, mas espero Deus que não. Agora, voltando aqui aos prints que eu falei para vocês, eu já li aí o primeiro, agora eu vou ler aqui o segundo. Efeitos que podem indicar maior probabilidade de terremoto. Pré-choques, ou seja, pequenos tremores que ocorrem antes do terremoto principal. Pode ser um sinal de que a tensão da crosta terrestre está aumentando e que um terremoto maior pode estar prestes a acontecer. Galera, eu andei olhando lá no instituto lá, quantos terremotos têm acontecido ultimamente. Lá na região de Hokkaido, numa cidade lá, acho que Tokara, se eu não me engano, nos últimos tempos tem acontecido 180 tremores. O maior 4 pontos alguma coisa, mais vários de 3, 2 pontos alguma coisa. Então 180 tremores de terra nessa região lá nos últimos tempos. Não sei precisar a quantidade de meses. Comportamento anormal de animais, que eu já falei aí, que eu citei aí para vocês. Alguns animais parecem ser capazes de detectar pequenas ondas sísmicas com mais antecedência do que os humanos e que podem apresentar sinais de agitação ou mudança de comportamento antes de um terremoto. Então só ficar de olho aí nos animais. Se ele está se comportando diferente de que você de costume, aí já fica esperto, né? Aumento da atividade sísmica. Aumento da atividade sísmica. Ou seja, se na sua região quase não dá terremoto e começa a dar terremotos pequenos aí sem parar, já fica esperto. Em regiões propensas a terremotos, o aumento da frequência e magnitude dos tremores pode indicar que a tensão acumulada está sendo liberada gradualmente, aumentando aí a probabilidade de um terremoto. Movimentação das falhas geológicas. Falhas geológicas são zonas de fraqueza na crosta terrestre, onde ocorrem terremotos. O movimento ou deformação dessas falhas pode indicar que a tensão está se acumulando e que um terremoto pode estar próximo. E deformação no solo. Se você vê lá que o solo se deformou lá de uma hora para outra sem você saber o que aconteceu, em algumas regiões a deformação do solo pode ser indicador de que a tensão está se acumulando em profundidade, e essa deformação pode ser detectada por equipamentos de medição precisos. Então a deformação do solo aí, a mudança, afundamento, deslizamento, alguma coisa que acontecer diferente, pode indicar aí que um terremoto também está próximo. E é importante ressaltar que nem sempre a ocorrência desses efeitos significa que um terremoto acontecerá em breve, e a ausência deles também não garante que um terremoto não acontecerá. Quer dizer,
Se acontecer esses efeitos aí, não quer dizer que vai acontecer um terremoto, mas se não acontecer também, não quer dizer que não vai ter um terremoto, devido aí a imprecisão em detectar aí um terremoto. A previsão de terremoto ainda é um desafio para a ciência e a maioria dos métodos de previsão são baseados em análises estatísticas e modelos matemáticos. A preparação para terremoto é fundamental, independentemente da capacidade de prever com precisão a sua ocorrência. Então, a prevenção, né, a preparação é fundamental. Você tem que estar preparado aí. Adquira aí seu kit de sobrevivência, acumule águas, providencie aí tudo aquilo que pode ser útil caso falte energia, internet, água nas torneiras, outras coisas mais. Então, estar preparado é fundamental. E por último, é importante consultar fontes confiáveis e especialistas em sismologia para obter informações precisas sobre o risco de terremoto em sua região e seguir as orientações de segurança em caso de terremoto. Muito bem, pessoal, vocês viram aí que mesmo um aparecendo com a previsão aqui, outra ali, umas confiáveis, outras inimagináveis, o que é mais importante disso tudo é você estar preparado. A prevenção é muito importante para casos como esse. Se você tem ali o seu kit sobrevivência na sua casa, contendo aí rádio, lanternas, pilhas e meios que você possa usar na natureza para filtrar ali uma água, para produzir alimentos, então é muito importante. Espero que esse vídeo tenha tirado alguma dúvida e ajudado alguém, né, a esse respeito, e queira Deus que nada de mal venha acontecer aqui no Japão ou em qualquer parte do mundo, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa aí o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube a cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no Japão, né? Fiquem com Deus, aquele abraço.